Evangelho de João, capítulo 8, somente o versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos, abre o teu coração, fale com o Senhor. Ó Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a liberdade de podermos ouvirmos a Tua palavra, de podermos, Senhor, sermos alimentados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, iluminados, e podermos, Senhor, verdadeiramente sermos transformados à luz da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, porque precisamos te ouvir, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, cada dia mais. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aí está uma das coisas mais importantes para toda a humanidade. Aí está algo que é inegociável, incontestável: a liberdade. Quantos morreram, quantos sofreram? Morreram para lutar pela liberdade, historicamente. Quantos sofreram por ser privados dela? Há algo que é incontestável, é que nós vivemos numa nação livre, uma nação que não é oprimida por outras nações, por mais que ainda existem focos de tentativas de tirar a liberdade, ainda é inconcebível para todo aquele que pensa, para todo aquele que entende o valor da liberdade. Liberdade política, liberdade social, liberdade de expressão, liberdade religiosa. A liberdade é algo que é imprescindível em nossas vidas. Não há como pensar em outra coisa, talvez, desse lado da vida tão importante quanto a liberdade. Se a gente for olhar historicamente, quantos países são livres como os nossos? Nós podemos expressar nossas opiniões, nós podemos pedir a nossa religiosidade, nós podemos ir e vir, nós temos os direitos, lutamos por eles e devemos lutar mesmo. Há muitas vezes os crentes que dizem: eu não mexo com política. Todos nós devemos nos interessar por tudo aquilo que tenta roubar ou nos privar de uma das coisas mais sagradas da nossa vida, que é a liberdade. Podemos pensar em quantas nações ainda são oprimidas por outras, quantas foram, no tempo em que nações dominavam nações e exerciam um poder de escravidão sobre aquela nação, determinando suas normas para aquela nação e ela deixando de ser livre. Quantas vezes, quantas guerras, quantas batalhas, quantas mortes houveram por pessoas que lutaram pela liberdade, entregando sua própria vida. Então, a mancha maior da história humana talvez seja a escravidão. E quantas pessoas lutaram pela libertação da escravidão, dos escravos, e quantos se acomodaram ou se amoldaram a esse estilo de vida, achando tudo normal. Então, você poder decidir o que você quer, você poder ir e vir, você poder escolher aquilo que para você é mais conveniente, é melhor,
Toda essa liberdade que nós usufruímos e que muitos não têm. Muitos não têm. Né? Será que nós valorizamos a liberdade que nós temos? Hoje a gente vê pessoas aqui na nossa nação que é livre, lutar para não permitir que autoritários, déspotas, tiranos ocupem lugares e queiram, de alguma forma, privar-nos da liberdade de opinião, da liberdade de expressão. Por mais contraditórias que são as opiniões, as escolhas, as decisões, é muito melhor ser livre para fazê-las. Ninguém pode impor uma condição ao outro. Será que nós valorizamos isso? Será que damos o valor devido à liberdade que nós temos? Nós temos liberdade para ouvir a palavra de Deus. Quantas nações não têm? Quantos morreram para que essa Bíblia chegasse às nossas mãos? Para que pudéssemos ter livre acesso a ela? Quanto foi os sacrifícios de homens, mulheres, crianças, para que nós pudéssemos ter, e tornamos tão familiarizados que esquecemos o quanto é valioso e valoroso ter liberdade, ser livre. Como eu falei, essa mancha da escravidão, ela ainda persegue muitos de nós. E a gente às vezes não valoriza isso, não para pensar nisso. Quantos dominadores, quantos que ocupam e tomam conta de nações e o povo não é mais livre, e nós somos. Devemos lutar, devemos sempre estar atentos por essa liberdade, devemos valorizar essa liberdade o tempo todo, mas nunca devemos supervalorizá-la, porque a pergunta que não quer calar: você é livre? Essa liberdade pela qual nós temos que valorizar e nós vivemos, e às vezes nem valorizamos porque esquecemos o quanto é importante viver uma nação livre, nesses vários aspectos que eu falei, mas ela é suficiente para você se sentir livre? Como as pessoas vão se sentindo livres pela tecnologia, pela modernidade, pelo isso, por aquilo, mas as pessoas estão cada dia mais escravas. Como as pessoas podem se dizer livre porque ela pode ir e vir, mas não são livres por dentro? São escravas dos vícios, são escravas dos instintos, dos desejos. Quantos são escravos do álcool, quantos são escravos da ambição, quantos são escravas do trabalho, quantos são escravas no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Quantos ainda vivem presos à opinião dos outros? Quantos ainda emocionalmente estão em frangalhos? Você é livre? Livre da necessidade de outros artifícios, de outras coisas para te trazer uma certa satisfação na vida, para te trazer o sono que o Senhor dá, para te trazer um certo nível de vida que só Deus pode dar. E você se sente livre? Será que essa liberdade, por mais valiosa e valorosa que toda a sociedade tem que valorizar, é suficiente? Supervalorizamos e as pessoas supervalorizam dizendo: eu sou livre, minha alma é livre para fazer o que eu quero. As pessoas confundem liberdade com autonomia.
Liberdade não é fazer o que você quer, do jeito que você quer, não é dar vazão ou extravasão aos seus instintos, aos seus desejos. Você é livre para sonhar. Há um tipo de liberdade melhor, um tipo verdadeiro e real de liberdade, que não só se compõe das coisas, dos atos civis, políticos, das autoridades, das normativas de uma nação. É a liberdade do espírito, é a liberdade da alma, de fato. Enquanto você não for livre espiritualmente, você não é, de fato, verdadeiramente livre. As pessoas não vão entender isso. As pessoas, na sua natureza comum, não vão entender isso. Mas esse tipo de liberdade, ele nos livra da culpa do pecado. E quando a gente se fala em pecado, que é o poder escravizante das pessoas, todas as pessoas, todo ser humano nasce escravo do pecado. Todo ser humano nasce escravo espiritualmente, morto espiritualmente, dominado pelo pecado. Mas essa linguagem não é uma linguagem que o homem natural vai entender, porque eles não têm a iluminação para isso, eles não têm o entendimento disso. Eles acham que isso é uma linguagem espiritual, relativa, ou inventada, ou religiosa, que não é real, mas é verdadeiramente real na vida de todos nós. Quantos de nós somos livres para ir e vir, para decidir, para escolher, para ser o que quer, para fazer o que quer, mas não somos livres do nosso passado, da culpa dele, que faz com que a gente fica ainda atrelado às coisas passadas, culpado pelo aquilo que vivemos, pelo aquilo que fizemos ou pelo aquilo que deixamos de fazer, dos nossos fracassos pessoais. Quantos vivem ainda a culpa de tudo aquilo que passou, que viveu, que fez outros viverem, ou dos traumas que viveram? Quantos ainda estão presos ao passado e não conseguem se desvencilhar dessas culpas? Não conseguem andar para frente, não conseguem caminhar e construir algo novo, porque ainda continuam olhando para trás, para o passado. Tudo que fazem, ainda que pareça algo novo, é uma fuga do passado, está atrelado àquilo que viveram. Então, esse tipo de liberdade nos livra dessa culpa, porque a graça, ela remove toda a culpa, todo o passado. Outra coisa que essa liberdade espiritual faz, ela nos livra do poder do pecado. Quantos de nós ainda somos submissos a esse poder? Muitas vezes temos traços de personalidade totalmente distorcidos. As pessoas têm e dizem que é apenas uma distorção de personalidade, é uma natureza. Não, isso é o poder do pecado que não permite que aquelas pessoas se libertem desse estado de coisa. Não permitem que mudem, que se permitam ser moldados por Deus e ser novas pessoas, viver novidade de vida. Ainda tem traços muito envolvidos com o mundo,
com as coisas do mundo, com a velha natureza, estão dominados pelo pecado, né? Querem viver outra vida, mas não conseguem, estão cheios de vícios, né? Estão cheios de manias, estão cheios da velha natureza. Ela nos livra disso, né? Eu quero fazer, mas é mais poderoso do que eu. Aí vamos se tornando em compulsões, vamos passando por obsessões, depois vira possessões, porque vão ficando descontrolados, são desejos descontrolados que as pessoas não conseguem. É o poder do pecado determinando e tornando as pessoas marionetes do diabo. Então essa liberdade espiritual, ela nos livra desse poder. Maior é o que está em mim do que está no mundo. As pessoas não conseguem. Elas estão encarceradas nos vícios, estão encarceradas nas distorções, nas depravações. É um poder enorme que as pessoas apenas acham que é traço de personalidade e não conseguem enxergar que é o poder do pecado. Essa liberdade, ela nos livra da ira de Deus. Somos livres da ira de Deus, somos livres de sermos inimigos de Deus, somos livres de termos medo de Deus, temos pavor de Deus. Somos livres disso. Quem não tem essa liberdade espiritual vive o medo de Deus, o pavor de Deus e tem Deus como inimigo. Falam de Deus, mas fogem dele o tempo todo. Declaram que amam a Deus, mas fogem dele o tempo todo. Declaram que são de Deus, mas fazem tudo contrário ao que Ele quer. Nós podemos ser livres do temor dos homens. Dizemos que somos livres, mas morremos de medo de atravessar a rua. Dizemos que somos livres, mas morremos de medo de sermos assaltados, mortos, perseguidos pelos homens. Dizemos que somos livres, mas morremos de medo de sofrer por alguém. Temos medo. Quem é livre do medo. Quanto medo temos? Medo de Deus, medo dos homens, medo da morte. Somente aquele que é livre espiritual, ele não tem medo de Deus, ele tem prazer em Deus, ele não tem medo dos homens, porque sabe que os homens não podem tirar dele aquilo que Deus já lhe deu. Ele não tem medo da morte, porque sabe que Deus já lhe garantiu a vida eterna. Mas quantos têm medo? Medo disso, medo daquilo, medo do amanhã, medo do hoje, medo disso, medo daquilo, e se dizem livres. O medo é paralisia do desenvolvimento do ser humano. Não conseguem ser, porque buscam o ter e o fazer, têm medo de tudo, porque nunca são livres espiritualmente. A liberdade espiritual é liberdade para sempre, não é liberdade momentânea, não é liberdade provisória, é liberdade para sempre. Você já se imaginou mesmo se você é livre? Você é livre para falar, você é livre para pensar, você é livre para caminhar, você é livre para decidir, você é livre para escolher, você é livre para votar, você é livre para opinar, para expressar, mas você é livre por dentro? Você é livre do medo? Você é livre dos vícios? Porque os gabinetes terapêuticos estão tão lotados? Por que as pessoas estão
aprisionadas, escravizadas emocionalmente. Porque há tanto distúrbio, há tanto transtorno se revelando nas pessoas, porque não são ainda livres espiritualmente. Você é livre da culpa do pecado. O pecado gera culpa o tempo todo, por isso que graça e culpa não andam junto. A graça remove a culpa, ou a culpa impede a graça. Quanta culpa você carrega? Quanta culpa você lida, consciente ou não? Toda vez que você tenta fazer algo bom, tem uma vozinha de Satanás dizendo assim: você esquece o que você fez, você esquece como você era, você não é isso, você não pode. Então, quantas pessoas não conseguem construir algo novo na sua vida, nos seus relacionamentos, porque carrega uma culpa enorme. Você já imaginou se o apóstolo Paulo carregasse a culpa de tudo que ele fez? Ele não teria força para falar de Deus, ele não teria força para escrever, ele teria vergonha, ele teria angústia, ele teria medo, ele teria todos os traços de distorções emocionais e transtornos para ser o que foi, mas ele foi livre dessa culpa, porque ele foi livre espiritualmente, ele tinha liberdade de alma, a liberdade do domínio do poder do pecado. Até quando você vai ser resignado ao poder do pecado que habita em você, que habita em nós? Não, eu não consigo sair disso. Eu não consigo. Eu acabo repetindo, eu acabo me conduzindo e aceitando o jeito que eu sou, quando na verdade nós, a partir da liberdade espiritual, a partir do chamado de Cristo, nós somos perfeitos. Não exaustivamente, mas Deus nos chamou à perfeição. Tudo que somos e tudo que fizermos tem que ser com perfeição. Essa perfeição vai alcançar lá vai ser exaustiva a completude quando Jesus voltar na glória, e todos vão ser perfeitos, como Cristo é. Não vai ter a presença do pecado, mas nós não podemos acomodarmos com a nossa imperfeição e achar que isso é traço de personalidade, que isso é apenas recalque do passado, que isso é trauma, que isso é criação, que isso é formação, que isso é maldição hereditária. Não, isso é falta de liberdade espiritual. Medos, pavores, desespero, falta de serenidade, falta de maturidade, tudo isso é traço de não consciência da liberdade espiritual. É importante a gente saber disso. Agora, como é que eu posso alcançar essa verdadeira liberdade? Todos nós sabemos, a Bíblia diz. Mas a gente precisa ser não só relembrado, mas precisa sentir isso. Estamos nos esquecendo. Como nós nos familiarizamos em viver numa nação livre, a gente vai se deixando levar e esquece desse privilégio tão importante. Assim somos nós espiritualmente. Nós não nascemos livres. Não é uma questão de nascimento. Nós nascemos todos escravos do pecado. Essa é uma das afirmações que você tem que ter. Ninguém nasce livre. É importante a gente entender isso, porque a gente vive valorizando a liberdade promovida por atos de heroísmo das pessoas, em dar até a vida, lutar a vida para que
tenhamos liberdade e vivamos libertos, mas esquecemos que ninguém nasce livre. Não é uma questão de raça, não é uma questão de credo, não é uma questão de diferença social. Ninguém nasce livre. Outra verdade, não somos livres, e aí eu falo para os crentes, não somos livres por causa do batismo. Tem gente que acha que batizou está livre. O batismo é um dos 2 sacramentos da igreja, assim como a ceia do Senhor, os 2 sacramentos, batismo e ceia. O batismo é um sinal importantíssimo, essencial, valioso, mas não é ele que te salva e que te liberta. Não é esse ato que faz com que você seja livre espiritualmente. Ainda que tem gente que acha, não, eu sou livre porque eu sou batizado. Outra coisa, você não é livre porque você é membro de uma igreja. A igreja não te liberta. Confissão pública não te liberta. Carteirinha de membro não te liberta. Frequência em igreja, ainda que seja importante, essencial, não te liberta espiritualmente. Religião nenhuma liberta. Somente a fé em Cristo é que liberta. Só Cristo liberta. Por isso o texto é claro: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí então você pode dizer que você é livre. Enquanto isso, você não é livre. Você é livre religiosamente, você é livre politicamente, socialmente, você é livre para manifestar suas opiniões, expressões, mas você não é livre do domínio do pecado, do poder do pecado. Não é livre por dentro, dos vícios. E aí a gente olha, né, e acha e esquece de dizer para o mundo aquilo que nós sabemos. Você só é livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aonde o Espírito opera, aí há liberdade. O Espírito opera em quem? Em quem é regenerado, em quem tem Cristo. Fora disso não há liberdade. Ainda que as pessoas cantem, estou viajando, viajo para onde eu quero, faço o que eu quero, tenho o que eu quero, não são livres. Só Cristo Jesus liberta. Religião não liberta, Maria não liberta, santos não liberta, dinheiro não liberta, poder não liberta, status não liberta, riqueza não liberta, nada te torna livre. Só Cristo Jesus. Tudo isso nós sabemos. A pergunta aqui não quer calar: você é livre? Para aqueles que não são livres, para aqueles que não têm Cristo, e quem não tem não é livre, porque só quem tem verdadeiramente em Cristo Jesus, uma fé em Cristo Jesus, é livre. Mais ninguém. Não tem intermediários, não tem intermediações, não tem atalhos, não tem outro caminho, não tem religião, só Cristo. Então, se você não tem Cristo, você não é livre. Se Cristo é apenas um símbolo religioso, você não é livre. Se a sua fé não está depositada verdadeiramente em Cristo, você é um incrédulo, porque incrédulo não é ausência de fé, porque você vai aí de fora, todos acreditam em alguma coisa. Não tem ninguém que não acredita em alguma coisa. Ou eles professam sua fé em algum santo, ou eles professam sua fé na natureza, ou eles professam sua fé nos homens, ou ele professa sua fé em si mesmo. De alguma forma ele professa. Isso é um incrédulo. O incrédulo não é aquele que não tem fé, é aquele cuja fé não está no autor e consumador da fé, que é Cristo. Se você não tem fé em Cristo, você tem crença, não fé. Porque só Cristo
te dá a verdadeira fé. E só Ele, não só é o autor como consumador, ou seja, Ele é o autor da fé e Ele que nos dá a fé. E é a fé nele que nos liberta. É essa fé que nos torna verdadeiramente livre para sonhar, de fato, livre para caminhar, livre das amarras dos cárceres privados do seu interior. Agora, se você é livre, se você tem Cristo, o que você está fazendo com essa liberdade? Se você é Cristo, tem Cristo e tem fé nele, você é livre. Por que ainda vive como escravo? Por que ainda vive preso emocionalmente? Por que ainda vive preso aos temores da vida? Por que ainda vive preso à ansiedade? Por que ainda vive preso a tantas coisas, distúrbios emocionais? Aonde está a sua liberdade? O que você está fazendo com ela? Por que você ainda reclama, resmunga, está preso ao passado? Se você é livre em Cristo, se você tem Cristo, o passado ainda faz diferença na sua vida. Se você tem Cristo, não consegue perdoar e se perdoar, está escravo das amarguras, dos ressentimentos, dos fatos passados. Que liberdade é essa que você está vivendo? O que você está fazendo com a liberdade que Deus te deu? Está escravo do mundo, está escravo das coisas do mundo, está escravo dos remédios, não que você não possa, mas quando ele te domina. Está escravo da bebida, está escravo da comida, está escravo da ambição, está escravo do egoísmo, está escravo do egocentrismo, da vaidade. Que liberdade é essa que você está exercendo? Que nós estamos exercendo? Pois a palavra é clara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Se você é livre, como que você olha para as pessoas que ainda estão escravas? É engraçado, me dá uma tristeza, e deve dar uma tristeza e uma vergonha a todos nós, quando nós vimos filmes, lemos livros, trazemos a história passada da escravidão dos negros, e a gente olha aquilo e fala: que vergonha! Mas é engraçado, que tristeza! Como poderiam deixar isso? Como poderiam conviver com isso, escravizando homens, mulheres, crianças? Mas a gente olha para as pessoas que nos cercam e nós dizemos que amamos, estamos vendo elas escravos e nós não fazemos nada. Nada. Somos livres. Se somos livres e valorizamos a liberdade espiritual, a verdadeira liberdade, devíamos olhar para as pessoas e dizer: meu Deus do céu. Deveríamos ter a hombridade, deveríamos ter a força de dizer para elas: vocês são escravos, vocês precisam ser livres e só Cristo pode te libertar. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos quando olhamos para essas pessoas? Sabe o que acontece? Mas essas pessoas não entendem mesmo. Mas o que Jesus chamou para a gente viver no mundo? Qual é a relação que nós temos com o mundo? Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Esse mundo está em trevas, a ignorância, eles não entendem que são escravos do pecado, que não são livres, mas nós sabemos que somos. E o que nós estamos fazendo? Cristo disse: se o sol se tornar insípido, de nada serve. Ou seja,
É inútil. Se a sua luz foi escondida debaixo de um alqueire, um objeto qualquer que ninguém sabe definir direito, para mascarar a sua luz, de que serve? Cristo disse que brilhe a vossa luz. Aonde um foco de luz chega, as trevas se dissipam. Então, o que é essa luz que Jesus nos chamou? É mostrar a esse mundo ignorante a respeito das coisas espirituais e, por consequência, a sua escravidão espiritual, a sua escravidão de alma, que você é livre, que a liberdade só se encontra em Cristo Jesus. Mas nós conversamos com eles e deixamos passar, porque não, vai dar problema, não, isso vai me incomodar, isso vai dar, eu não vou falar porque, não para, e nós deixamos passar. E aí o mundo diz, não, ela está feliz desse jeito, ela está feliz desse jeito, a gente deixa, a gente fala entre nós, mas não fala para as pessoas. Não queremos entender, ou desentendemos, melhor dizendo, com as pessoas, e liberdade é não depender do olhar do outro. Quantos estão escravos à opinião alheia e nós não percebemos? Não estamos mais presos porque somos livres por Jesus, mas estamos dentro do cárcere com a porta aberta. Porque não sabemos nem sair e dizer para as pessoas o que é ser livre. E dizer para as pessoas, abra a sua mente, abre o seu coração, porque você não é livre. Você precisa de um tanto de coisa para tentar satisfazer uma alma encarcerada. E nós não estamos fazendo nada. Se você não brilhar a sua luz, Jesus disse, olha, você é inútil. Eu te libertei e você é inútil. Jogado fora. É apagado. Você tem que ter aquele azeite do Espírito Santo para iluminar a lamparina e o pavio, porque não adianta só o azeite, tem que ter o pavio também, à disposição para acender e iluminar um mundo em trevas. Então você é livre. Quando os outros dizem, minha alma é livre, eu faço o que eu quero. Hoje eu estou vivendo uma vida totalmente diferente, faço o que eu quero, O que é que você responde? Primeiro eu preciso reconhecer que eu sou livre espiritualmente porque eu tenho minha fé em Cristo e Cristo me libertou. Eu preciso ser livre de depender da opinião dos outros. Eu preciso ser livre da covardia de não querer a inconveniência com os outros. Eu preciso ser livre para ter a coragem de dizer para os outros, olha, você está encarcerado. Não, porque aí eu não vou ter opinião. Eu vejo muitas de vezes nós estamos conversando com as pessoas do mundo com a maior naturalidade, como se todos nós fôssemos livres. E não estamos agindo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para vivermos não só a nossa liberdade, mas para levarmos as pessoas a encontrar a liberdade. É para isso que Cristo nos libertou. Então, de fato, há um tipo de verdadeira liberdade. Se você a tem, viva com ela. Se você tem fé em Cristo, você vive essa verdadeira liberdade. Se você não está vivendo, algo está errado na sua consciência. Se você não está exercendo essa liberdade, e se você não está iluminando as trevas, tirando elas da ignorância. Porque a palavra de Deus lá em João, capítulo 1, diz, porque o mundo preferiu as trevas do que a luz. Cristo nos chamou, diz, vós sois luz. Ele não está dizendo, vós tereis, vós sois. E quem é a luz que veio ao mundo? Cristo. Então, nós precisamos ter mais percepção disso, né? E precisamos nos perguntar, eu sou livre? Livre para adorar? Livre para sonhar? Livre para iluminar?
livre para dizer a verdade em amor. Eu sou livre do medo, eu sou livre da covardia, eu sou livre da timidez. Eu tenho o Espírito, porque onde o Espírito habita, né, não há confusão. Aonde o Espírito habita, há liberdade. Essa é a pergunta que não quer calar. Amém? Vamos levantar, vamos orar ao Senhor.